No último vídeo, vimos como que o Dean acabou indo parar no inferno, além de deixar o Sam sozinho com a Ruby, que aparentemente tem planos misteriosos para ele, e a Lilith, que continua à solta dando continuidade aos planos do Azazel, que devem estar mais perto de se realizar nessa nova temporada, que vai nos trazer muitas respostas aos irmãos Winchesters. E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo o que acontece nessa quarta temporada. Vamos passar por alguns dos melhores casos que eles enfrentam, mas focando na história principal, onde veremos o que aconteceu com o Dean e finalmente descobrir o objetivo final da Lilith e da Ruby, que vai trazer consequências drásticas para essa série e para o mundo. Eu tirei você do inferno. Posso jogá-lo de volta. Sobrenatural. Agora. Misteriosamente, o Dean acorda no meio do nada, onde deveria ser o seu túmulo, e consegue sair de onde estava enterrado. Mesmo sem entender nada, ele entra numa loja de conveniência abandonada ali perto e descobre uma marca de queimadura em seu ombro, com o formato de uma mão. Enquanto ele se aproveita da loja, um som muito forte destrói tudo ao seu redor, assustando o Dean. Após se recuperar, ele procura por um telefone público e liga para o Bob, que acredita ser uma pegadinha, desconfiando do Dean, que mesmo assim consegue roubar um carro e dirigir até a casa do Bob. Bob se assusta e tenta testar se o Dean era algum demônio, metamorfo ou aparição, e após ter certeza, finalmente o abraça. Eles conversam, Bob pergunta do que ele se lembra e o Dean mente dizendo que não se lembrava de nada. Ele fala também que perdeu contato com o Sam e também que o Sam não queria que cremassem o corpo do Dean, pois tentaria trazê-lo de volta. Eles concluem que o Sam o trouxe de volta e o Dean mostra a marca da mão em seu ombro, e através de um rastreador o Dean vai descobrir que o Sam está em um hotel que é próximo da onde o Dean acordara. Bob e Dean seguem até lá e o encontram com uma mulher bem bonita, e apesar da surpresa e a reação do Sam, eles ainda o questionam sobre o que ele fez, mas descobrem que não foi ele que o trouxe de volta, apesar de que ele tentou bastante. Bob diz ter uma ideia do que fazer e os leva até a Pamela, uma vidente, essa que diz ter contatado muitos espíritos, mas nenhum sabia nada sobre o retorno do Dean. Então ela decide fazer um ritual para tentar ver o que era essa coisa que trouxe o Dean de volta. Eu invoco, conjuro e comando você a aparecer para mim diante deste círculo. Castiel? Não, desculpe, Castiel, eu não me assusto fácil. Castiel? Mesmo com a tentativa bem sucedida, o poder dessa coisa era tanto que cegou a Pamela, que insistia para ver a sua verdadeira forma, dessa coisa que aparentemente se chamava Castiel. Apesar da Pamela estar se recuperando, Dean e Sam discutem. Dean quer descobrir o que é esse Castiel. Já o Sam acha que deve ser algo muito perigoso. E nessa hora, uma demônia se revela para eles, aparentemente bem curiosa, pois os demônios também não sabiam como ele saiu. E o Dean entende logo que ela estava morrendo de medo, pois esse Castiel era muito mais forte que ela. Eles saem dali e o Sam diz que eles deveriam voltar para acabar com os demônios naquele bar. Mas o Dean acha perigoso, só que durante a noite o Sam volta escondido lá. Sozinho no hotel, o som forte volta assustando o Dean. Só que nessa hora, o Bob chega e o som para. Sam encontra os demônios, a maioria mortos. Aparentemente algo chegara antes e tinham cegados também. E é quando o Sam revela seu poder de exorcizar os demônios apenas com a mente. Isso mesmo, depois de dizer pro Dean que não tinha mais acesso a eles. Nessa hora, aquela mesma mulher do hotel entra na lanchonete e a gente descobre que ela é a Ruby. Outra mentira dele pro Dean. Dean decide junto do Bob tentar invocar esse tal de Castiel. Então eles pegam um galpão abandonado e enchem de símbolos de todos os tipos de rituais que eles conhecem. Então uma força começa a se manifestar e um cara estranho entra no local, mostrando ser muito poderoso. Quem é você? Aquele que agarrou firme e tirou você da perdição. Ele coloca o Bob para dormir e diz que precisa conversar a sós com o Dean. Dean pergunta então o que ele era e é quando o Castiel responde. Eu quero saber o que você é. Sou um anjo do Senhor. Dean questiona o que ele quer e por que salvou ele, e o Castiel percebe que o Dean achava que não merecia ser salvo. Dean acredita que ele não foi totalmente honesto com ele, e o Castiel revela que precisam dele e aparentemente Deus o ordenou.
Enquanto Sam e o Dean discutem se devem confiar ou não no Castiel, Bob diz que pode ser que o anjo esteja falando a verdade, porém, em paralelo a isso, caçadores estão sendo perseguidos por espíritos de vítimas de casos que eles não puderam salvar. Nessa investigação, o Bob se vê pego por duas gêmeas que ele não conseguiu salvar e o Dean pela humana que a Meg tinha possuído. Os dois conseguem escapar com a ajuda do Sam e eles percebem que esses espíritos estavam sendo controlados através de um símbolo de um ritual. Ninguém estava seguro, então o Bob revela um quarto que ele construiu para servir de prisão para qualquer criatura e nesse caso os ajudariam a se manter seguros lá dentro. Enquanto isso, Bob descobre um feitiço que libertaria esses espíritos, mas para isso eles precisariam sair de lá de dentro. Enquanto Bob vai preparando o feitiço, eles vão se defendendo dos espíritos que os perseguia e apesar das dificuldades, eles realizam o feitiço e libertam todos os espíritos. Após um tempo, enquanto descansavam, Castiel vai aparecer para o Dean e após uma breve discussão onde o Dean questionava o que eles eram e faziam, até mesmo onde estava Deus, ele revela sobre os espíritos que eram testemunhas e elas faziam parte de um selo, um de 66 que prendiam Lúcifer, o diabo, em sua jaula e aparentemente os anjos vieram para a Terra para tentar impedir que os 66 selos se rompessem, mas estavam falhando e aparentemente era Lilith quem estava rompendo esses selos. Assim, terminando com um sermão em cima do Dean sobre ele ter que respeitar o Castiel. Há outras batalhas. Outros selos, alguns ganhamos, outros perdemos. 6 dos meus irmãos morreram no campo esta semana. Nosso número não é ilimitado. Você devia me respeitar. Tem algo maior aqui. Eu tirei você do inferno. Posso jogá-lo de volta. Podemos ver também o Dean questionando Sam se ele, além de acreditar em Deus, ele acreditava também no diabo. Então quer dizer que também acredita no diabo, né? Por que tá me perguntando isso? No dia seguinte, aparentemente o Sam continuava com seus encontros com a Ruby escondidos do Dean. E durante essa noite, o Castiel aparece do nada e fala pro Dean que ele precisava resolver uma coisa e toca em sua cabeça. No mesmo instante, o Dean acorda no banco de uma rua, aparentemente em uma cidade diferente. Dentro de uma lanchonete, ele vai se encontrar com um cara e após prestar mais atenção no ambiente, ele vai se ver de volta no passado. Tá, eu quis fazer uma referência aqui e ficou horrível. Bom, como já deu pra entender, ele estava no passado e aquele homem era o seu pai. Enquanto ele seguia o pai, ele vai se deparar com o John no dia em que ele comprou o seu Impala. E pelo jeito foi o Dean que o influenciou. Porém nessa hora o Dean joga um verde pra ver se o pai dele entende que ele tá falando de caça. Você não sentiu golpes de ar frio, sentiu? Não. Eu senti um cheiro estranho também, tipo ovo podre. Você não sentiu cheiro de enxofre, por acaso? Não. Não. Teve algum caso de gado mutilado na cidade? Porque, amigo, para com isso. É, se eu soubesse como parar. Então ele percebe que o pai ainda não era caçador, senão ele teria entendido os sinais que o Dean estava tentando passar para ele. Já de noite, o Dean vê o John e a Mary saindo juntos, e após seguir os dois, a Mary percebe o Dean e o surpreende. Assim, o Dean descobrindo que quem era caçador era sua mãe e não o pai. Ele conta para Mary que estava investigando um caso na cidade e acreditava que tinha alguma coisa atrás do John. Mais tarde, Mary leva o Dean para conhecer os seus pais, Samuel e Diana. Ele conhece os avós sem revelar sua identidade. E apesar do Samuel ser um homem difícil, ele aparentemente gosta do Dean. Durante essa noite, o Dean vê uma oportunidade de pedir algo para sua mãe. Em 2 de novembro de 1983, não saia da cama, tá? Não importa o que ouça ou o que veja, promete pra mim que não vai sair da cama. Tá. Tá. Samuel também comenta sobre um caso que está investigando na cidade, o que chama a atenção do Dean. Investigando melhor, ele percebe que o demônio de olhos amarelos está envolvido no caso. Dean perde o controle e vai atrás do coach. Ele entende que tem uma chance de salvar a sua família e impedir tudo o que vai acontecer. O Castiel também aparece e tenta alertá-lo sobre as consequências caso isso dê certo, já que se eles nunca se tornarem caçadores, todas aquelas pessoas que eles já salvaram não seriam salvas. Mesmo assim, ele vai até o Samuel Cult e convence ele a entregar a arma.
Mary pergunta pro pai onde o Dean estava e ele diz que o Dean tinha ido até um endereço, esse que ele descobriu através do diário do pai. Acontece que nesse endereço morava uma amiga da Mary, então ela e o Samuel vão ajudar o Dean. Eles chegam primeiro e tentam enfrentar o Azazel, sem sucesso, e quando o Dean aparece e o demônio vê a arma, ele foge, mas antes disso ele já tinha falado pra Mary que gostara dela. Dean, vendo o perigo, decide revelar toda a verdade pro avô, e é nessa hora que o Azazel se revela pra ele. Ele ataca o Dean e revela pra ele que sangraria na boca do Sam, e no meio desse confronto mata a Diana e em seguida vai em busca da Mary. Essa que estava com o John conversando sobre a possibilidade deles fugirem, mas nessa hora o Azazel chega no carro fingindo ser o Samuel e mata o John. E é quando ele se revela e oferece um pacto, onde ao invés dela perder a alma, ela deixaria ele entrar em sua casa em uma noite específica. Ela aceita o pacto e infelizmente o Dean chega tarde demais e o demônio foge. Nessa hora o Castiel aparece e leva o Dean de volta pro futuro. Ah, agora ficou legal, vai. Ele revela pro Dean que ele não poderia fazer nada, pois não era possível alterar o tempo. Ele só queria mostrar a verdade pro Dean e alertar que o Sam estava fazendo algo terrível, algo que ele ainda não sabia o que era, mas que se o Dean não convencesse o Sam a parar, os anjos teriam que agir. E durante essa mesma noite, o Dean chega escondido até onde o Sam estava e pega ele na hora em que ele estava exorcizando um demônio com a mente. O Dean enfrenta os dois e é quando descobre que aquela é a Ruby e tenta matá-la, mesmo ela sendo mais forte. O Sam impede os dois e a Ruby vai embora levando o rapaz que tinha sido exorcizado e sobrevivido. E nisso o Dean também sai dali. De volta no hotel, o Dean bate no Sam por estar furioso, ameaçando ir embora. Faz alguma ideia de como passamos dos limites? Só estou exorcizando demônios. Com a mente! Eu tiro demônios de dentro de gente inocente. Usa a faca! A faca mata a vítima. Olha, eu já salvei mais pessoas em 5 meses do que nós salvamos num ano. Com o que eu faço, a maioria delas sobrevive. Mas no fim, o que importa é que ele mentiu e que o Castiel pediu pro Dean parar ele, pois de alguma forma Deus não quer que ele faça isso. Castiel me disse que se eu não parar você, ele vai. Significa que Deus não quer que você faça isso. Nessa hora, o telefone do Sam toca, interrompendo ele. Era um antigo amigo caçador, o Travis. Aparentemente, ele descobriu a presença de um Rougarou, uma criatura que nasce parecida com um humano, que tem uma fome absurda. Essa que vai evoluindo ao ponto de querer comer carne humana. E é assim que o processo de metamorfose ocorreria, transformando-o em uma criatura sinistra. Travis, esse caçador, relata que havia matado o pai desse monstro no passado, mas não tinha certeza de quem era o seu filho, esse que agora ele conseguiu encontrar. Sam e Dean investigam o caso e passam a conhecer o Jake, e vê que ele tem uma vida tranquila, e tirando esse detalhe sobre ele, ele era um cara do bem. Sam investiga casos desse monstro e descobre que tiveram alguns onde essa criatura conseguia controlar a sua fome sem precisar se transformar em um monstro, e sem ferir ninguém. E eles tentam conversar com o Jake, que os interpretam mal, expulsando eles dali. Acontece que o Dean não está tão convencido quanto o Sam, e ele acredita que o Sam sente empatia pelo monstro por ser um monstro também. Sam e Dean decidem ficar de olho no Jake, e é quando eles veem ele se descontrolando, mas ele foge e vai até a sua casa. Acontece que lá ele vai encontrar sua esposa amarrada, já que o Travis, o caçador, tinha feito uma armadilha para pegar ele. O Travis revela que vai acabar com eles, incluindo o bebê que o Jake não sabia que teria. Só que quando o Travis tentaria queimar a esposa do Jake, ele desenvolve uma força absurda, conseguindo se soltar, matando o Travis, comendo a sua carne, perdendo completamente o controle. Ele solta sua esposa, mas ela, com medo, acaba fugindo. Não demora muito e o Sam e o Dean chegam na casa encontrando o Jake, que consegue derrubar os dois. Jake tranca o Sam no armário e decide matar o Dean, pois achava que os dois tinham mandado o Travis. Sam tenta distrair ele enquanto escapa do armário e o surpreende, finalmente o queimando. Sam está abalado, pois queria muito salvar o Jake, e o Dean se aproveita para pedir desculpas, mesmo Sam não querendo conversar sobre o lance paranormal dele. Acontece que, como Sam já disse, era uma maneira deles conseguir exorcizar os demônios sem matar a pessoa ali. Só que mesmo assim ele fica com medo dos poderes dele e decide não usá-los. Parei com eles. Eu parei com tudo. Poxa, que alívio. Eu não faço isso por você. Ou pelos anjos, ou por mais alguém. A escolha é minha.
Após chegar em uma cidade durante um evento, eles vão perceber que esse caso, que era óbvio, está um pouco estranho, pois o vampiro aparentemente não era como os comuns, e esse se parecia com o Drácula, enquanto que o lobisomem estava mais para aqueles peludos dos filmes do que o que eles costumam enfrentar. E ali tem até mesmo uma múmia. Eles desconfiam sobre o que seja após encontrarem restos de pele desse lobisomem. Novamente o Drácula aparece e o Dean o enfrenta, conseguindo arrancar um pedaço dele. E assim eles descobrem ser um metamorfo, que se transforma nesses personagens de filmes de terror clássicos. Ele tem uma paranoia. Em um momento ali, ele captura o Dean e uma garçonete que ele acreditava ser o seu amor, igual nos filmes. Sam consegue soltar o Dean e quando eles enfrentam o metamorfo, a garçonete atira nele, o matando. Enquanto que nem a Lilith nem os anjos vão dar sinais de vida, o Sam e o Dean vão continuar atrás de alguns casos para ir matando o tempo. E é quando eles vão encontrar um caso estranho, onde pessoas estavam tendo mortes por infarto sem sequer apresentar sinais ou sintomas. Investigando melhor, Sam e Dean descobrem que as vítimas se conheciam e já estiveram juntas. O problema vem após o Dean apresentar sintomas de uma febre causada por fantasmas, ansiedade, coceira e muito medo. E eles percebem que todas as vítimas passaram por isso, e esse medo vai crescendo, fazendo a vítima temer coisas simples como se fossem a coisa mais terrível existente. Eu vou abrir. Eu me assustei. Isso vai evoluindo no Dean, que pegou a mesma doença das vítimas, e agora ele corria risco de ter um ataque cardíaco em menos de 24 horas. Eles descobrem que o que está causando isso é um espírito vingativo. Acontece que no passado, um grupo de homens tinham matado esse cara, que apesar de ser um grandão, era inofensível. Só que a forma que o cara morreu, arrastado por um carro, fez com que ele tivesse uma morte lenta e aterrorizante. E agora, os causadores dessa fatalidade estavam sofrendo esses sintomas, que só afetava valentões. Por não possuir restos mortais, Sam tenta recriar a cena arrastando o fantasma, fazendo ele reviver o trauma com a ajuda do Bob, pois o Dean estava morrendo de medo da própria sombra. Por fim, Sam e Bob conseguem libertar o fantasma, assustando-o, assim curando o Dean. Próximo da noite de Halloween, um cara morre vítima de feitiçaria após comer doces. Isso atrai o Sam e o Dean na cidade. E no mesmo dia em que eles estão investigando, uma outra garota morre, porém afogada em uma água fervendo. Essa que não deveria nem sequer esquentar. Novamente, uma morte causada por feitiçaria. Dean percebe uma garota no local que jura não conhecer a primeira vítima. Mas após investigar, vão ver que ela foi babá do filho desse cara. Sam então descobre que aquele Halloween seria o de número 600. Após o exorcismo de um demônio, o Samhain, que deu origem à data comemorativa. Acontece que antigamente, o Halloween era uma data em que esse demônio andava pela terra junto dos seus monstros, e as pessoas deixavam doces na porta de casa para tentar amenizar o ódio desse demônio, e usavam máscaras, pois aparentemente ele não conseguia enxergar direito. Isso permitia com que eles andassem no meio desses monstros. Por isso que durante ano esses dois hábitos se tornou tradição. Porém, parece que essa bruxa estava tentando trazer ele de volta com um ritual e precisaria de um sacrifício. Sam e Dean desconfiam inicialmente dessa garota, a Tracy, até conhecer o seu professor, que era mais suspeito do que ela. E eles temiam que a Tracy seria usada no próximo sacrifício. Antes dos dois irem atrás desse bruxo, Sam e Dean encontram com o Castiel e mais um anjo esperando por eles, o Uriel. Acontece que esse ritual era mais um dos selos para soltar o diabo, e eles precisam impedir isso a todo custo. E o Castiel diz para eles que eles deveriam destruir a cidade, essa que tem mais de 1000 habitantes, para poder evitar que isso acontecesse. Mas o Dean discorda e convence eles a esperar. Detalhe, o Sam ele fica muito eufórico por conhecer os anjos, porém muito decepcionado também por perceber que eles não eram tão santinhos assim. Eles então vão atrás do bruxo para impedir o rompimento do selo e o matam, mas acontece que a Tracy era uma bruxa também, e ela dá seguimento com o ritual, assim libertando esse demônio. O Sam, pensando rápido, cobre o rosto
rosto deles com sangue, para simbolizar as máscaras, para esse demônio não conseguir ver eles. E assim o demônio sai pelas ruas, seguindo até o cemitério, onde ele invocaria o seu exército de mortos. O demônio chega até o cemitério, onde jovens estavam comemorando e bebendo. Ele tranca os jovens e os túmulos começam a tremer, de onde saem vários zumbis que vão atacar os jovens. Sam e Dean chegam a tempo de salvá-los e o Sam vai atrás do demônio, enquanto Dean fica para enfrentar os zumbis. Sam encontra o demônio que tenta usar seus poderes nele, mas vendo que eles não funcionam, os dois saem no soco, até que o Sam tenta exorcizá-lo usando a sua mente, e mesmo fraco ele consegue derrotar o demônio, e o Dean vê tudo. No outro dia, no hotel, Uriel aparece pro Sam e ameaça o Sam, pois ele não deveria ter usado os poderes. Mesmo assim, Uriel garante que só não mata o Sam, pois ele ainda seria útil, e revela pro Sam que Dean ainda se lembra do inferno. Já o Dean se encontra com o Castiel, que revela para ele que não julgaria sua escolha, mesmo que eles tenham falhado e o selo tinha sido rompido. A verdade é que o Castiel estava testando o Dean para ver como que ele reagiria num campo de batalha, numa situação que ele precisaria tomar uma decisão importante, e ele escolheu salvar a cidade. Nessa conversa, o Castiel revela pro Dean que anda se questionando muito sobre o que é certo ou errado, e alerta que o Dean logo terá que fazer escolhas difíceis, assim deixando-o ali. Sam questiona o Dean sobre o que ele se lembrava do inferno, e o Dean diz que o Uriel estava mentindo, e o Sam não acredita, é claro. Os dois estão em um restaurante enquanto investigam casos estranhos. O primeiro que aparece é de um fantasma que estava espiando uma mulher em seu banho, mas na verdade era um garoto invisível. Nessa cidade também surge uma garotinha que os pais abandonaram para viajar do nada, e o urso dessa garotinha ganhou vida, esse que é enorme e muito depressivo. Um homem ganhou na loteria e um garotinho ganhou super forças e estava oprimindo os valentões da cidade. Eles descobrem que nesse restaurante existe uma fonte dos desejos que funcionava, porém os desejos vinham com consequências, e a causa disso tudo era uma moeda mágica que fora jogada ali, criando esse efeito. A única forma disso parar era quem a jogou retirasse ela. Esse tonhão que pediu para uma garota dos seus sonhos amar ele acima de tudo, e isso acontece se tornando bem extremo. Sam e Dean descobrem quem ele era e o força a tirar a moeda, assim desfazendo todos os desejos, fazendo a cidade voltar ao normal. No fim do dia, o Dean assume pro Sam que se lembrava de tudo o que aconteceu no inferno, mas não diria nada ao Sam. Uma garota misteriosa chamada Ana surge com poderes estranhos, e ela pode escutar a rádio dos anjos, a transmissão mental que os anjos usam para se comunicar, e ela descobre sobre a Lilith e os 66 selos. Ela fala também que não são no total 66 selos, e sim 600. Por isso que os anjos estão conseguindo evitar o rompimento de alguns, porém como ela só precisa romper 66, fica muito mais difícil. Por isso eu acho quase impossível detê-la. E por isso os anjos estão perdendo. E todos nós vamos morrer. Durante uma certa noite, um demônio tenta sequestrá-la, mas ela consegue também enxergar o rosto deles e usa um móvel para derrubá-lo. É assim, fugindo. Acontece que muitos demônios estão atrás dela, e a Ruby fica sabendo disso e vai atrás do Sam e do Dean para falar para eles. Mesmo o Dean não se interessando, o Sam acredita que vale a pena ir atrás dela. Chegando no hospital, eles descobrem que esse surto começou há 2 meses, e eles descobrem também que ela sabia tudo sobre os selos rompidos. Procurando por ela, eles descobrem que os pais da Ana foram mortos pelos anjos, e através dos desenhos dela, eles vão até uma igreja e a encontram. E é quando ela revela que pode ouvir tudo o que eles falam. Nessa hora, a Ruby chega acelerando eles, pois aparentemente um demônio poderoso seguiu os dois e os encontrou. Acontece que esse demônio era tão forte que perturbava até o local sagrado, e a Ruby diz que o Sam teria que exorcizá-lo com seus poderes, mesmo o Dean não gostando. A Ana se esconde e é nessa hora que ele chega. Os poderes do Sam não funcionam e ele é jogado para longe. Esse demônio vai atrás do Dean como se o conhecesse, e aparentemente ele, o Alastair, encontrara o Dean no inferno. Sam se recupera e distrai o demônio, e junto do Dean eles fogem. Sam acredita que Alastair deixou eles fugir, pois a Ruby levou a Ana e a escondeu. Dean questiona o Sam do porquê que ele confiava tanto na Ruby, e ele revela que ela salvou sua vida e traiu a Lilith, quando ela teve uma segunda chance de sair do inferno, além de salvar ele mais algumas vezes. E bom, eles transam. Uma informação que choca muito o Dean, né? A Ruby aparece no hotel em outro corpo e revela seu endereço e que o local estava infestado de demônios e que eles precisavam fugir.
fugir. Chegando lá, alguma coisa consegue seguir eles e a Ana se esconde de novo, mas dessa vez eram Castiel e Uriel, e que eles estavam ali para matá-la. Uriel os ataca e eles entram em um confronto no qual nitidamente o anjo venceria, porém uma luz forte expulsa os anjos dali. Era a Ana, ela tinha desenhado um símbolo especial usando seu sangue, esse que servia para expulsar os anjos. Sam e Dean levam a Ana até a casa do Bob, que não estava, e decidem chamar a Pamela, a vidente, para tentar descobrir quem a Ana realmente era. E após colocar ela em transe e a Ana surtar, logo ela acorda dizendo que se lembra quem ela era. Ela era um anjo também. Acontece que ela estava sendo caçada por trair os anjos e ter caído na terra. Além disso, ela perdeu a própria graça no dia em que ela caiu. E a graça é basicamente a fonte celestial que dá todo esse poder e santidade aos anjos. Sam tem uma pista de onde eles podem encontrar a sua graça, enquanto Dean conversa com a Ana sobre o motivo de sua queda, já que o livre-arbítrio dos humanos a atraía mais do que a devoção cega de um anjo. Eles seguem até o local que as pistas do Sam levaram, mas eles descobrem que a graça fora roubada. Enquanto eles esperam sem saber o que fazer, a Ana escuta os anjos falando e eles mandam um recado pro Dean, prometendo levar ele de volta para o inferno se não a entregassem. Eles decidem proteger ela e ela, grata, conversa com o Dean e aproveita para revelar que sabe o que ele fez no inferno, dando a entender que foi algo muito ruim que o Dean se culpava, mas ele não precisava se culpar. E nisso surgindo um clima entre eles, levando-os a um momento bem quente. A Ruby aproveita para sair e invocar o Alastair. Ela promete entregar o anjo em troca de liberdade. Porém, o Alastair faz uma contraproposta. Enquanto isso, o Dean se depara com o Uriel em um sonho. O Dean ameaça ele dizendo que ela recuperou a sua graça. E ele sabe que é mentira, pois a graça estava com ele. Uriel volta a ameaçar e jogar o Dean no inferno. Mas o Dean sabe que ele estava blefando, pois os anjos têm planos com ele. Enquanto isso, o Alastair está torturando a Ruby, tentando conseguir informações. E consegue convencer ela a mostrar o lugar. Castiel e Uriel encontram o local e a gente descobre que dessa vez eles ameaçaram matar o Sam, por isso que o Dean decidiu entregar a Ana. A Ana entende o Dean e o perdoa e se prepara para se entregar, mas o Alastair aparece na mesma hora e os anjos e os demônios se encaram e começam a lutar. Nessa hora o Castiel descobre que seu poder não funciona no Alastair, esse que derruba o Castiel e tenta matá-lo, mas é impedido pelo Dean. A Ana se aproveita da situação e recupera sua graça, e a explosão causada pela Ana ao recuperar a sua graça pulveriza qualquer um que não fosse anjo que olhasse diretamente para ela, mas só o Alastair está olhando. A Ana desapareceu, então o Uriel e o Castiel decidem ir embora. O Sam e o Dean estão conversando e o Dean decide contar a verdade pro Sam. Ele revela que não foram apenas 4 meses que ele passou no inferno, e sim 40 anos. Contou como era terrível o que eles faziam com ele e ele voltava a se recuperar para eles começarem de novo. O problema é que no final de todos os dias, Alastair oferecia pro Dean tirar ele de lá, se ele fizesse o mesmo com outras almas, e depois de 30 anos ele aceitou. Sam percebe que o Dean quer distrair a mente, por isso está indo atrás de vários casos. Um recente chamando a atenção deles, onde um homem em sua casa é morto por aparentemente um fantasma. Eles investigam a casa que não tem nenhum indício de assombração, e as coisas pioram quando uma família se muda para aquela casa. Os dois tentam ajudá-los e vão descobrir que aquela garota não era um fantasma, e sim uma garota selvagem que tinha acesso à casa através das passagens. Essa que adquiriu hábitos selvagens e violentos por ter vivido dessa forma escondida comendo animais. Sam descobre que o antigo dono tivera uma filha e sua mulher morreu e eventualmente o pai fez uma filha com a sua filha mais velha e tinha trancado a criança no sótão para manter ela escondida. E nisso a mãe da criança tinha se matado. Ele se defende de um ataque dela e ela foge, mas consegue sequestrar o filho dessa família. Quando Sam e o Dean se separam, a garota consegue matar o tio dessas pessoas e apesar do susto eles continuam procurando até finalmente encontrar o garoto e descobrem que a garota tem um irmão, esse que ataca o Dean enquanto eles salvam o garoto. Dean consegue matá-lo e o pai da família salva sua esposa e sua filha dessa garota, que tinha tentado pegar elas. Esse caso mexe bastante com eles e o Dean se pega pensando nessas crianças que foram obrigadas a se tornar essas coisas por conta do que elas foram obrigadas a passar. E ao mesmo tempo ele se vê pensando no que ele fez no inferno, como ele sentia prazer em torturar outras almas. E ele sentia que talvez ele nunca se curaria dessa culpa que ele sente agora.
De repente, um mágico esquecido no fim da sua carreira, chamado Jay, decide se sacrificar em um truque de mágica perigoso, esse que deveria causar a sua morte, mas de alguma forma ele escapa ileso. O problema é que cada vez que ele realizava esses truques perigosos, alguém realmente morria em algum lugar ao invés desse mágico. Isso chama a atenção dos irmãos que chegam nesse bairro que está repleto de mágicos por causa de uma convenção. Novos shows de mágica ocorrem e mais pessoas morrem em seu lugar. Enquanto Dean está atrás de um suspeito, Sam fica no hotel e a Ruby vai atrás dele cobrar um posicionamento. Ela quer que o Sam volte a usar os seus poderes, mas para isso Sam precisa fazer algo que ele não queria. Ela está brava, pois aparentemente a Lilith já havia rompido 34 selos e o Sam insiste que não vai fazer o que ela quer e a Ruby vai embora. Jay decide recriar mais um truque mortal e por coincidência Sam e Dean estão lá para ver o truque. E novamente ele milagrosamente escapa em um truque mágico e um outro mágico sofre as consequências de sua magia. A verdade é que o colega do Jay, o Charles, vinha usando a magia de verdade para salvar o amigo e se rejuvenescer. Ele tenta convencer os dois e se juntar a ele. Nessa hora o Sam e o Dean chegam confrontando e reage usando magia para tentar acabar com eles. Nisso o Jay se usa para matar o seu amigo, assim salvando os irmãos. Jay acaba sozinho, já que o seu amigo morreu e o outro o abandonou. Sam e Dean se pegam refletindo sobre essa situação e o Sam pede para dar uma volta. Esse que se encontra com a Ruby e diz para ela que ele topa fazer o que ela quer. Sam e Dean se infiltram em uma escola para investigar um caso onde uma garota alega estar possuída quando matou um colega. Eles decidem procurar algum sinal estranho de presença demoníaca na escola, mas acabam descobrindo que era uma possessão feita por um espírito. Investigando nos documentos da escola, eles descobrem que um garoto se matara há anos atrás ali, o Barry. O pior de tudo é que Sam conhecia esse garoto, pois ele passara umas semanas nessa escola, e esse jovem sofria muito bullying e tinha problemas com os pais. Ele se sente culpado, pois quando ele deixara a escola, ele também deixara o Barry sozinho. Eles queimam os restos do Barry, achando que resolveria o caso, mas o espírito procura pelo Sam na escola e eles descobrem que, na verdade, o espírito pertencia a um valentão que o Sam tinha humilhado para proteger o Barry, o Dick Pateta, assim como Sam o chamara. Sam e Dean procuram pelo pai do Dick e descobrem que o Dick se perdeu na bebida e nas drogas, e parece que aquele episódio que o Sam o humilhara o afetara muito, além de outros problemas, o que comove o Sam por descobrir que alguns desses traumas influenciavam sua forma de agir. Eles descobrem que ele fora cremado e que tinha um tufo de cabelo do garoto guardado no ônibus escolar, ao que já era tarde. O espírito do Dick tinha possuído o motorista que tentaria capotar o ônibus, mas o Sam e o Dean conseguem pará-lo a tempo. Eles enfrentam o espírito que passa para outro corpo, mas o Dean consegue encontrar o cabelo a tempo e queimar, libertando o espírito do Dick. Nesse novo caso, 3 homens que frequentaram a mesma casa de Strip mataram suas mulheres por livre e espontânea vontade, sem sinal de possessão. Sam e Dean investigam o caso. O Bob acredita que estão lidando com sereias, já que as vítimas ficavam obcecados com suas ficantes. Enquanto procuram por evidências em um hospital, eles conhecem um novo agente do FBI, que também estava investigando o caso. O Dean sai com esse agente para investigar, e o Sam continua com a enfermeira até ficar com ela, já que estava rolando um clima entre os dois. Acontece que o Dean acredita que o Sam está enfeitiçado, porém a sereia tinha se transformado num agente que estava com o Dean, e agora ele ia manipular o Dean para querer matar o Sam. Dean e a sereia pegam o Sam, e a sereia o encanta também, forçando os dois a lutarem, até que o Bob chega a tempo e consegue proteger o Sam e matar a sereia. Bob se despede deles, se certificando que eles ficariam bem, mesmo que eles estivessem constrangidos. Tempo depois, o Bob descobre uma cidade onde há uma semana ninguém estava morrendo. Isso chama a atenção deles e eles decidem visitar essa cidade. Porém, durante esse dia, o Dean demonstra estar incomodado com algo, provavelmente com o fato do Sam estar mantendo contato ainda com a Ruby. Eles começam a investigar a cidade e, conversando, Sam chega à conclusão que possivelmente não tem nenhum ceifeiro por ali. Eles tentam invocar o espírito da última pessoa que tinha morrido nessa cidade, mas no cemitério eles vão ser surpreendidos por Alastair, quem eles achavam que tinha sido evaporado. O Alastair derruba o Dean, que quando tenta atacar o Sam, ele não consegue, entendendo que o Sam estava mais forte. E ele foge então com medo, deixando os dois ali. O Dean desconfia do Sam, que mente pra ele. Como ele não conseguiu detonar você, te pegou de jeito da última vez. Não faço ideia. Se quer ficar de segredinhos, eu não posso fazer nada, mas não me trata como idiota, valeu? Qual é? Dan, eu não tô guardando nenhum segredo.
Eles então descobrem que existe um ritual que exige matar um ceifeiro no solstício, chegando à conclusão que isso romperia um selo. Eles continuam com o plano de falar com o espírito e pedem ajuda a Pamela para tentar atravessar o véu dos vivos para o dos mortos. Com a ajuda dela, eles fazem uma projeção astral e se dirigem até a casa do garotinho que tinha morrido. Eles descobrem que ele continuava na casa, pois o ceifador, quando foi levá-lo, foi pego por uma fumaça escura. Nessa hora, uma outra ceifadora aparece ameaçando levar o garoto, mas os irmãos pedem para ela esperar, pois tinha demônios levando os ceifadores, e ela aceita, e é quando um outro demônio aparece e a leva dali. Os dois vão até o local repleto de selos de proteção, mas eles conseguem entrar e encontram os dois ceifeiros desacordados e novamente o Alastair aparece e prende os dois com correntes de ferro. O Alastair revela seu plano e que precisava de 2 ceifeiros para romper o selo. Nessa hora, um demônio aparece onde estão os corpos do Sam e do Dean, onde estava a Pamela. O demônio tenta matar a Pamela, que consegue acordar o Sam, esse que vê ela sendo esfaqueada, e exorciza o demônio. Aparentemente, a Pamela não morreria, já que não tinha nenhum ceifeiro por ali. Dean usa sua força espiritual e consegue soltar a ceifeira que liberta o Dean, e os dois fogem dali. Nessa hora, o Alastair segue os dois, mas um raio cai sobre ele que vai desaparecer. Castiel aparece pro Dean e revela que eles prenderam o Alastair, que ele tinha passado as informações do selo pro Bob para ele passar pros meninos, já que eles não confiariam no Castiel. Agora que a ceifeira estava livre, ela precisaria levar todos os que deveriam ter morrido, incluindo a Pamela, essa que antes de morrer alerta o Sam sobre o que ele fez com o demônio ser algo perigoso para ele. Ainda furioso por ter que enterrar a Pamela, o Dean vai ser cercado por Castiel e Uriel, que querem a ajuda dele para tentar tirar informações do Alastair, já que o Dean aprendeu com ele como torturar. Os anjos estão impacientes, já que um escalão de anjos fora morto, e eles precisam descobrir quem está matando os anjos. Dean tem medo de fazer isso, pois ainda carrega a mágoa pelo que fez no inferno, mas o Castiel consegue convencer ele a ajudar. Sam procura pela Ruby para tentar encontrar o irmão, e ela usa o feitiço de rastreamento, e é nessa hora que a gente descobre que o Sam vem se alimentando do sangue da Ruby. Ou seja, o sangue do demônio era o que dava as forças ao Sam. Por isso que era algo abominável e tinha horas que ele estava mais forte ou mais fraco. O Dean segue na sua sessão de tortura, tentando conseguir a informação de quem estava matando os anjos, mas ele descobre algo pior. O Alastair revela que desde o início eles planejaram mandar o Dean pro inferno, já que o John falhara. Eles queriam que o homem justo derramasse sangue no inferno, pois esse seria o primeiro selo, e foi o que o Dean fez, e graças a ele tudo isso estava acontecendo. Alguma coisa ajuda o Alastair a escapar, e ele se solta e ataca o Dean, o nocauteando. Castiel aparece e tenta matá-lo, mas não consegue. O Alastair consegue deter o Castiel e usa um ritual para tentar mandar o Castiel de volta para o céu, já que ele não sabia como matá-lo. E é nessa hora que o Sam chega usando o seu poder, conseguindo deter o Alastair. Dessa vez o Sam consegue, pois ele estava mais forte. O Alastair revela que a Lilith não está por trás dessas mortes, e os demônios não têm nada a ver com isso. Sam então diz que agora ele pode mais do que exorcizar com a mente, ele pode matar. E é o que ele faz com o Alastair, enquanto o Castiel assiste assustado. O Dean está em coma, completamente machucado, e aparentemente o Castiel não conseguia curá-lo, deixando o Sam furioso. Castiel vinha há um tempo se questionando sobre o que era certo, e Uriel desconfia que algo está errado no céu, sem entender o que poderia estar matando eles. Castiel até pede ajuda para Ana, para entender isso, mas ela se recusa, e ele então percebe que alguém tinha ajudado o Alastair a fugir. E é nessa hora que o Uriel assume o que fez, e assume que ele tinha matado cada um daqueles anjos. Uriel acreditava que Lúcifer tinha razão e desprezava os humanos. Ele queria juntar seguidores e aqueles que não aceitavam morriam. Castiel e ele travam uma luta intensa e Uriel toma vantagem sobre ele, mas a Ana retorna a tempo e salva o Castiel, matando o Uriel. Castiel espera ao lado do Dean. Ele conta sobre Uriel. Dean pergunta se era verdade sobre ele ter rompido o selo e Castiel confirma. Ele também fala sobre uma invasão no inferno quando eles descobriram os planos da Lilith e assim resgataram o Dean, pois aparentemente a única pessoa capaz de impedir o apocalipse era quem o começou. Dean está abalado, acreditando ser incapaz de ajudar, totalmente sem esperança.
Antes das coisas começarem a se encaminhar para o pior que está preparado para essa temporada, eles vão ser colocados em uma situação onde suas memórias serão alteradas, e ambos em um ambiente de trabalho vão acabar se conhecendo e juntos descobrindo a existência de fantasmas e vão caçar um ali nesse prédio. Mas no fim do dia, o Dean descobre que tudo foi uma simulação que Zacarias, um anjo que está acima do Castiel, o colocou para ele entender que, independente do caminho que ele escolher, ele sempre vai voltar a querer caçar. Talvez para motivar ele, já que quando ele estava machucado, ele queria desistir de tudo. Mas tudo isso não é tão importante quanto o like de vocês nesse vídeo. Até porque se vocês chegaram até aqui, vocês devem realmente estar gostando. E assim, posso saber se vale a pena continuar fazendo esses vídeos, pois dá um pouquinho de trabalho, mas no fim sei que vai valer a pena. E aproveitem e se inscrevam também para não perder as próximas partes dessa saga. Sam e Dean entram em uma loja de quadrinhos procurando por um possível caso, mas o vendedor vai achar que eles são fãs fingindo ser personagens de uma história. O pior é quando eles descobrem que é uma história sobre suas vidas, já que existia uma coleção de livros que conta sobre tudo o que eles fizeram com detalhes. Eles estranham isso tudo e vão atrás da possível escritora, mas na verdade tinha uma outra pessoa por trás, o Chuck, esse que acredita que eles são muito fãs. Sam e Dean ficam furiosos, querendo saber como ele sabia de cada uma daquelas coisas, se ele era um monstro ou um caçador. Mas no fim o Chuck diz que não sabia que era real e que ele tinha visões, por isso ele sabia dessas coisas e ia escrevendo. Eles então tentam saber mais sobre o seu futuro, mas Chuck ainda não tivera mais visões, até aquele momento, já que mais tarde ele vai descobrir que naquela noite a Lilith viria até a cidade e seduziria o Sam. A ideia é absurda e o Sam nega que faria isso. Já o Dean tenta fugir da cidade, mas o caminho está bloqueado, então eles tentam mudar a ordem dos acontecimentos, mas tudo acontece como previsto. Chuck encontra o Sam durante o dia, pois o Sam queria saber se ele sabia sobre o sangue de demônio. E o Chuck diz que sim, e isso era tão terrível que ele nem colocara nos livros. O Dean também procura pelo Chuck, ameaçando ele, mas nessa hora o Castiel aparece impedindo o Dean de fazer qualquer mal. É quando ele revela que Chuck é um profeta de Deus e está destinado a escrever a história deles. Dean vai atrás do Sam, imaginando que ele se encontraria com a Lilith, e chegando lá ele descobre que ele desfez todas as proteções para receber ela. Dean fica desesperado, pois o Sam não queria colaborar e decide rezar pedindo ajuda. Castiel aparece e diz que não poderá ajudá-lo, pois é uma profecia, e o Dean insiste e o Castiel lamenta. Então quando o Dean ameaça nunca mais ajudá-lo, o Castiel dá uma pista. Ele diz que nada pode ser feito contra um profeta, pois um arcanjo estava designado para protegê-lo, caso alguma coisa o ameaçasse. Dean entende então que se um demônio aparecesse na presença do profeta, o arcanjo viria retalhando tudo, e ele vai até a casa do Chuck e o força a seguir junto com ele, e nessa hora a Lilith tinha acabado de chegar no hotel. O plano dela era negociar com Sam. Ela acreditava que no fim ela morreria e não valeria a pena, e queria desistir disso caso o Sam e o Dean se entregassem para ela. Ele finge que iria aceitar, mas tenta matar a Lilith, que revida. Nessa hora o Dean chega no quarto com o Chuck e revela sua identidade. O lugar começa a tremer inteiro e a Lilith com medo foge dali. Mais tarde o Sam fica esperançoso, acreditando que eles teriam uma chance contra ela, já que ela estava com medo de alguma coisa. Dean recebe uma ligação em um celular antigo de seu pai. Era um garoto chamado Adam, que dizia ser filho do John. Dean acha isso absurdo e vai atrás dele, e inicialmente testa ele com água benta, prata, e ao perceber que ele não era um monstro, ele questiona quem ele é e por que ele estava mentindo. Ele consegue provar que é filho do John, o que incomoda muito Dean, mas ele tenta disfarçar, já que eles estavam ali para tentar ajudar a encontrar a mãe do Adam. Ela havia desaparecido há 3 noites e tinha desaparecido na própria casa sem sinal de invasão. Eles investigam a casa e encontram uma passagem secreta debaixo da cama, e procurando melhor nos tubos, eles descobrem que a mãe do Adam estava morta. Eles investigam pela cidade para entender o que estava acontecendo e descobrem que o pai deles estava ali atrás de um caso envolvendo ghouls, criaturas que se alimentam de corpos em decomposição. Ele acreditava que tinha matado a coisa, mas aparentemente não, e ela voltou para se vingar. Enquanto isso, a criatura vai aparecer e quando o Sam e o Adam tentam fugir, ela vai tentar pegar o Sam pelo esgoto debaixo do carro. O Dean chega a tempo de ajudar o irmão, mas a criatura escapa. Sam se vê obrigado a revelar a verdade para o novo irmão sobre os monstros e
como matá-los. Já o Dean discorda, pois acha perigoso entrar nessa vida. Dean decide caçar o monstro em seu local habitual, no cemitério. Chegando lá, ele se depara com alguma coisa que foge. Já o Sam e o Adam vão ser surpreendidos com a mãe do Adam chamando por ele. O Sam insiste que não é a mãe dele, mas ele fica confuso. Nessa hora, o Dean descobre corpos guardados no ninho, e um deles era o corpo do Adam. E é quando o Adam, que estava com o Sam, se revela para ele e o derruba. Os dois ghouls amarram o Sam e ameaçam comê-lo, enquanto o Dean tentava fugir do cemitério. Ele chega a tempo de salvar o Sam, que estava quase morrendo com o sangue sendo drenado, e os dois acabam com os monstros. Sam e Dean decidem dar um fim de caçador ao irmão, cremando o corpo dele. O Castiel aparentemente queria falar algo para o Dean, mas antes disso ele vai receber uma ordem dos céus obrigando ele a voltar para lá, e assim ele abandona sua casca. O problema é que o Jimmy, o humano que ele tinha possuído, está perdido por aí, e os demônios querem tomar posse dele, por isso Sam e o Dean vão atrás dele para protegê-lo. E nisso eles são obrigados a enfrentar alguns demônios que colocam o Jimmy e sua família em risco. Durante esse confronto contra os demônios, o Dean percebe que o Sam não teve forças o suficiente para enfrentá-los, e estranha isso. A família dele quer ficar junto dele, mas é perigoso para eles. Por isso, ele segue junto dos irmãos. Só que nessa hora, a mulher dele já estava possuída. Enquanto o Dean dirige, ele questiona o Sam sobre os seus poderes. Do porquê que tem hora que o Sam é forte e tem hora que não. E o Sam mente para ele dizendo que não sabe. Nessa hora, a mulher do Jimmy liga para ele o ameaçando. E eles voltam para tentar salvar elas. O Jimmy grita pedindo ajuda ao Castiel, mas não tem resposta. E o Jimmy chega até o local, mas era uma armadilha e estava cheio de demônios, e o Sam e o Dean são pegos também. A demônia atira no Jimmy e manda matar a filha dele, e é nessa hora que o Castiel toma o corpo da menina e começa a matar os demônios. No meio dessa confusão, o Sam acredita que ninguém viria ele beber o sangue do demônio, mas tanto o Dean quanto o Castiel viram, e ignorando isso, ele acaba com os últimos demônios ali. Jimmy morreria, mas ele pede pro Castiel assumir o corpo dele para sempre, deixando o da sua filha, e o Castiel aceita. Dean questiona o Castiel sobre o que é que ele queria falar com ele, mas aparentemente o Castiel estava mudado e ele vai embora. Enquanto eles vão embora, o Sam toca no assunto, falando pro Dean se soltar e brigar com ele logo por causa do sangue. Mas o Dean não faz nada. Ele fala que está cansado disso tudo e que iria embora. Nessa hora, o Bob liga pro Sam, dizendo que tinha uma emergência. Os dois vão até lá e o Bob leva eles até a sala segura, onde o Bob e o Dean trancam o Sam. Peraí, o que é? Isso não tem graça! Pessoal! Dean deixa claro pra ele que ele vai ficar ali até se desintoxicar. O problema é que ficar ali está causando alucinações na cabeça do Sam, que acha que está sendo torturado. Enquanto isso, Ruffles liga pro Bob com uma informação de coisas estranhas acontecendo por aí. Essas que eles deduzem ser o rompimento de vários selos. Enquanto o Sam tem visões suas de quando era criança, te dando sermão, ou de sua mãe, motivando ele a se matar, Dean pede socorro ao Castiel. Ele questiona sobre o que ele queria dizer antes e fala pra ele não mentir, mas ele não fala nada. Ao mesmo tempo, ele pede ajuda ao Castiel em relação ao Sam, mas o Castiel só confirma que sim, se o Sam beber muito sangue, ele pode acabar com a Lilith, mas isso mudaria ele para sempre, o que era perigoso. Então o Castiel oferece uma solução onde o Dean serviria aos anjos para ajudá-los, e o Dean aceita. O Bob não gosta dessa ideia, mas antes deles falar sobre, eles desconfiam que algo aconteceu com o Sam. Eles veem ele flutuando, como se estivesse possuído, e eles o contêm e mantêm ele amarrado. Bob acredita que eles deveriam deixar o Sam beber o sangue com medo de que ele pudesse morrer ali trancado, mas o Dean deixa claro que prefere ele morto do que se transformando em um demônio. Durante a noite, alguma coisa abre a porta e solta o Sam, assim ele vendo uma oportunidade de escapar. Quem fez isso foi o Castiel. Aparentemente ele havia recebido ordens do céu para libertar o Sam. A Ana aparece e questiona o Castiel, mas ele estava preparado para isso, pois ali aparecem mais anjos e eles a matam. Bob vai atrás do Sam, implorando para ele não ir, mas o Sam está preparado para isso e consegue derrubar o Bob e vai embora. No dia seguinte, eles se questionam como é que o Sam conseguiu escapar, e o Dean então decide ir atrás da Ruby. Já o Bob acredita que vai ser impossível achar o Sam, pois ele não quer ser achado. E realmente o Sam estava com ela, e sem perder tempo, ele começa a beber o sangue dela. O Dean percebe exatamente o plano do Sam de tentar despistar ele, e vai atrás de possíveis rastros do Sam. Já a Ruby revela pro Sam que faltam pelo menos 3 selos para serem rompidos, criando uma urgência no Sam. Ela também diz que é a única que pode romper o último selo
selo é a Lilith. Por isso, se ela morrer, os 66 selos não poderão ser rompidos. E se sentindo forte, ele e a Ruby decidem ir atrás dela. Apesar de que a Ruby diz que o Sam vai precisar de muito mais sangue. O Dean chega até esse hotel e tenta matar a Ruby, mas vai ser impedido pelo Sam. Eles vão discutir ali sobre ele poder matar a Lilith e o Dean poder ajudar. Mas o Dean não acreditava na Ruby. Vamos conversar com calma. Assim que ela morrer, a gente fala do que quiser. Ruby, vai embora. Ela não vai a parte alguma. Ela é do mal, Sam. Não é o que você pensa, Dean. Olha o que ela fez com você. Ela chega aqui, ela some e deixa você alucinado por mais A uma Ruby dose. estava procurando a Lilith. Ô, Sam, você tá mentindo pra si mesmo. Eu só quero que você fique bem. Vê se me escuta. Só por um segundo. Vamos fazer tudo juntos. Parece ótimo. Mas só você e eu. Eu não posso. Olha, Dean, ela vai me ajudar a matar a Lilith. O Dean não confia no Sam e os dois começam a lutar ali. O Sam perde o controle e tenta matar o Dean, mas logo para, assim deixando-o ali todo machucado. Se sair por essa porta, não volte. Nunca mais. E ele sai. Enquanto Bob dá um sermão no Dean por ele querer abandonar o irmão, já que o Bob acreditava que independente do que o Sam fizesse, o Dean teria que ajudá-lo. Nessa hora, o Dean é levado para outro lugar, junto do Castiel, que diz estar na hora dele servir os anjos. Zacarias diz que todos os selos foram rompidos, menos o último, e que eles estavam atrás da Lilith, mas o Dean teria que aguardar ali. Já o Sam conseguiu capturar um demônio próximo da Lilith e estava o torturando para tentar conseguir informações sobre ela, até que ele consegue. Ela estaria em um convento à meia-noite para romper o último selo. Ruby diz que eles vão precisar daquele demônio para deixar o Sam mais forte, mas o demônio faz o humano ali assumir a posse do corpo, tornando muito mais difícil para o Sam aceitar isso e se questionar se o Dean não estava certo, mas ele vai mesmo assim. Já na sala especial, Zacarias vai aparecer pro Dean. Depois de ser muito questionado, Zacarias vai revelar a verdade para ele, que eles não querem impedir a Lilith de romper o último selo, eles querem a volta do Lúcifer, eles querem a volta do Apocalipse. E o Sam fazia parte do plano deles. Ele também fala que o verdadeiro objetivo deles com o Dean é que ele seria usado na batalha final do Miguel contra o Lúcifer. Após um tempo, quem aparece é o Castiel tentando convencer o Dean, mas o Dean continua insistindo sobre isso ser errado. Toda essa ideia de apocalipse, e apesar do Castiel continuar repetindo sobre ser o destino, ele também duvidava disso, mas some. O Sam para ouvir a última mensagem do Dean, que não era boa, e por isso ele se convence de que deve continuar e seguem até o convento. Já o Castiel retorna e começa a preparar o selo anti-anjos, expulsando os Zacarias dali. E o Castiel revela a urgência de achar o Sam, pois na verdade, a Lilith era o último selo e o Sam não poderia matá-la, já que era assim que o selo seria rompido. Castiel leva o Dean até o Chuck, esse que sabia o local onde eles estavam. Nessa hora, um arcanjo tenta impedir eles, mas o Castiel é mais rápido e manda o Dean pra lá, se assegurando de que seguraria o arcanjo. Sam já havia encontrado a Lilith e já estava a enfrentando. O Dean chega a tempo, mas a Ruby impede a sua passagem. E assim, o Sam usa toda a sua força, mas nessa hora ele escuta o Dean e pensa em voltar atrás, mas a Ruby e a Lilith provocam ele, e assim ele consegue acabar com a Lilith. De repente, o sangue dela começa a desenhar um símbolo, e assim a Ruby começa a comemorar, já que desde o começo o plano dela era libertar o Lúcifer. Ela revela também que nenhum demônio sabia disso, apenas a Lilith, e que desde o começo estava enganando o Sam. O Sam tenta matar ela, mas ele já não tinha mais poderes. E a Ruby fala também sobre todo o plano inicial do Azazel finalmente ter se realizado. O Dean finalmente arrebenta a porta e com a ajuda do Sam, ele mata a Ruby. Mas era tarde demais. O portal finalmente se abre e com uma luz engolindo tudo ao redor, o Lúcifer finalmente estava livre. Ele está vindo. E assim, finalizando essa temporada, deixando pra gente a expectativa do que vai acontecer, o que aconteceu com o Sam e com o Dean que estava no meio daquela explosão, o que o Lúcifer pretende fazer agora e o que vai acontecer durante essa quinta temporada de Supernatural. Tudo isso e muito mais, a parte 5 dessa saga, resumindo a série completa de Sobrenatural. Portanto, se estão gostando, deixa o like aqui, pois me ajuda bastante. Eu sei que eu posso continuar fazendo esse tipo de vídeo que, ó, demora um pouquinho, eu sei, mas eu vou trazer mais rápido as próximas
próximas partes. Inclusive, se inscreva aqui pra não perder, pois ainda faltam 11 temporadas pra gente trazer aqui no canal. Eu já vou estar trabalhando na quinta. Só que durante isso eu estarei falando sobre outras séries, sobre filmes. Inclusive, você pode comentar aqui o que vocês gostam pra eu ver se posso estar trazendo ou não. E eu tenho certeza que algum conteúdo desses pode ser legal pra vocês. Me falem aqui o que estão achando, se já assistiram essa série, se é a primeira vez que vocês estão tendo esse contato, ou se vocês assistiram há muito tempo e estão vendo esses vídeos para se recordar, ou se vocês sentiram vontade de assistir por causa desses vídeos. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com algum amigo que você quer que conheça essa série, ou que você sabe que parou de assistir ela e vocês querem que continue ou que conheça a história, ou até para apresentar para essa pessoa essa série. E assim vocês me ajudam muito. Fora que vai ter todas as temporadas resumidas aqui logo, então se em algum momento você, parei na 10ª temporada, em breve vai ter a da 11ª, 2ª, 3ª, 4ª e assim por diante. Então vocês vão saber tudo certinho sobre essa série aqui. Aproveitem também e me sigam em minhas redes sociais, lá eu estou sempre falando com vocês, conversando, interagindo, falando que eu tô assistindo, falando merda, mas a gente acaba tendo um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão e tchau.